Bom, eu sou a Adriana da Costa Teles, acabei de conversar com o Celso sobre Machado de Assis, falamos sobre várias questões relacionadas ao escritor, ao papel dele na nossa contemporaneidade, ao que ele pode nos dizer ainda hoje, é isso. Bacana, vale a pena ver. Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda você conhece mais alguém que pode ajudar a gente a entender quem nós somos. Para ouvir o que já foi feito nos 6 anos de programa, ou para assistir nos últimos 3 e pouco, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolha uma plataforma, YouTube, Spotify, o que você quiser e fique curtindo. Hoje o papo comemora os 180 anos de um dos maiores escritores do mundo e, com certeza, tem gente que ainda discute, mas é bobagem, o maior do Brasil, Machado de Assis. Aqui com a gente, a doutora em Teoria de Literatura pela Unesp, Adriana Teles. Quem é você? Eu sou Adriana da Costa Teles, sou pós-doc em Teoria da Literatura pela Universidade de São Paulo. Tenho estudado Machado de Assis já há muitos anos, desde meu mestrado. Sou autora de 2 livros sobre escritor. Tenho trabalhado com a presença de Shakespeare na obra de Machado de Assis, tema do meu último livro. E atualmente estudo as repercussões de Machado de Assis na literatura contemporânea, especialmente de Dom Casmurro na literatura que é produzida hoje. Então tem dias que eu tô bonzinho, tem dias que eu não tô. Hoje eu não tô. Nossa. Isso é o que você faz. Uhum. Quem você é? Eu sou uma pesquisadora apaixonada pela literatura. Eu gosto de estudar, de ler, de escrever. Estou me aventurando na ficção. Deve vir um romance por aí, em breve, contos, um já publicado. E sou uma pessoa que não sabe viver sem estudar, sem a literatura, sem pensar a literatura, sem tentar descobrir o tempo todo o que ela pode dizer de mim e do que está à minha volta. Tá, melhorou, não é? Então vamos voltar lá atrás. Onde você nasceu, como é que foi a tua formação e por que que você acha, qual que é a tua visão, por que é que você escolheu estudar literatura e etc. Bom, eu fiz letras, eu sou formada, eu sou do interior, eu sou de São José do Rio Preto. Meu pai sempre foi um apaixonado por livros, tínhamos grandes coleções em casa. Sempre quis estudar literatura, fui fazer letras. Por quê? Eu acho que é por causa do universo imaginativo, eu acho que é por causa então, vamos voltar antes, então, quando você era menorzinha, você já pensava assim, lia muito, não lia muito? Quando eu tinha 9 anos, eu fiz questão que minha mãe me levasse à biblioteca municipal da cidade, porque eu queria ler um livro que a professora tinha indicado, não era leitura obrigatória, mas eu fazia questão. Glorinha e a Sereia, nunca me esqueci. Então eu sempre... Bom? Olha, eu não tenho pouca recordação, na época eu gostei, foi interessante na época, nunca mais retomei, você sabe o que é uma sugestão? Sim, eu deveria retomar, é um pouco da minha história que eu retomo, não é mesmo? Claro. Da minha história de leitora, lá nos primórdios. Claro. Certamente. Daí você gostava, é isso? Eu adorava, eu sempre adorei a leitura. Por quê? Ela te isolava, que eu digo, ela te colocava numa bolha particular? Eu sou muito introspectiva. Tinha uma proteção do mundo. Normalmente, pode não ser o teu caso, quando vem alguém aqui que fala, pô, eu leio desde criança, era meio para se proteger do mundo de alguma maneira. Então, era isso para você? Eu acho que pode ser que sim, eu sempre fui muito introspectiva, muito quieta, muito calada comigo mesmo, muito pensativa. E eu acho que a literatura e esse universo imaginativo me levava, não para me isolar do mundo, mas talvez a me encontrar com ele, sabe? Era uma companhia? Eu acho que é uma maneira de aprender a ler a mim e ao que está ao meu redor. De compreender e de sair de um confinamento, né? Que é muito próprio em algumas pessoas introspectivas como eu. Tá. E aí você continuei nas leituras,
Na minha adolescência, O que eu foi era importante para uma você na apaixonada pela Clarice Lispector. Ela sempre me bom. disse muito, né? Sempre me disse muito. E já na faculdade eu comecei a me interessar por Machado. Eu acho que, não sei, me arrisco a dizer hoje, você está me provocando a pensar em coisas que eu não tinha pensado. A ideia do programa é essa, a ideia do programa é essa. Eu me arrisco a dizer que Machado sempre foi bastante tido como uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, inclusive em suas opiniões políticas, né? Era uma sociais. crítica a ele, inclusive, né? Sim, foi uma crítica a ele. Desciam o pau nele porque ele não se posicionava claramente. Não é isso? É claro que está tudo ali dentro do texto. Não, o que eu digo, se posicionava assim, eu sou contra isso. Ele nunca foi panfletário, ele era na dele, está tudo escrito lá, mas ele era na dele. E eu acho que eu talvez, e sempre tudo ali muito dito, muito a ser descoberto, né? Inclusive nas personagens femininas, né? Eu acho que há ali muito de, eventualmente, denúncia sobre algumas situações. Se você pegar alguns contos, Missa do Galo, por exemplo, é apaixonante, e algumas personagens, a Capitu, né, é desnecessário dizer. Então, eu acho que isso tudo, e essa coisa da descoberta, de descobrir o que está ali, o que ele pensou, o que pode ser tirado dali, nesse aspecto, né? Então, eu acho que aí há estou pensando nisso agora, um encontro meu com esse... Uma conversa sua com ele. Exatamente, uma conversa minha com ele. Exatamente. Tá bom, né? Você tem um bom interlocutor. Sim. E aí, quando você fez a faculdade, então você falou, mas você fez a faculdade porque você queria estudar literatura queria estudar ou literatura. Você queria escrever? Eu queria estudar literatura. Eu acho, Celso, que equivocadamente as pessoas são ensinadas ou são levadas a pensar que escrever é uma coisa muito distante da realidade palpável do dia a dia. Sabe? Escrever como Machado de Assis é mesmo. Sim, mas não precisa ser igual ao Machado. É difícil, né? Entendeu? Sim, mas o Machado, ele é o nosso ápice. Tá certo que nosso cânone literário é um cânone literário modesto, né? Nós temos uma história modesta, inclusive porque teve início tardio, né? Se você pegar a literatura inglesa, que eu tenho bastante familiaridade, quer dizer, bastante razoável familiaridade, ela tem milhares de anos, se for ver, porque você pega lá dos celtas, né, enfim, e 2000 anos você pode traçar coisas, enfim. E a nossa literatura é uma literatura recente, né, então realmente é difícil escrever igual a Machado, mas ninguém precisa ter pretensão de escrever igual a ninguém, né, você pode simplesmente exercer isso enquanto prática, né, e aí eu volto à palavra do confinamento, quer dizer, de você sair de um confinamento existencial e colocar as suas questões no papel em forma de narrativa, as suas percepções de mundo, e se isso vai algum dia repercutir de alguma maneira, aí é outra história, né? Então eu comecei, acho que muito movida por essa ideia de que é difícil escrever. Acho que eu nunca tive grandes pretensões, né, de me tornar escritora, mas eu queria estudar literatura, eu queria escrever, colocar isso em forma de um livro, de 2 livros que vieram a público nos últimos anos, né? E eventualmente de me aventurar em algo a mais, né? Que aí sim é uma coisa autoral. Criativa. Quer dizer, não que os outros livros não sejam autorais, mas são livros de estudo. Sim, né? acadêmicos. É diferente de você Perfeito. fazer um livro se colocando. Sim, não é isso? Que é também uma dificuldade. Então, né, que talvez as pessoas tenham de se expor na hora de escrever, não é? E é necessário se expor sempre, inclusive nos estudos que nós fazemos. Quer dizer, os meus estudos são fruto de opções teóricas, opções por determinados textos, por determinados autores, por determinadas perspectivas, que vem acompanhado de toda a minha história de leitura, de estudo, né? Então, é ilusão achar que a gente não se expõe o tempo todo. Eu venho aqui expor um pouco da minha história, né, de pessoa do interior, de pessoa que busca, que quis estudar, que quis escrever. E isso está tudo nos meus livros, certamente, de alguma maneira. Tá, vamos então lá. Vamos falar do Machado agora, né? Você é uma grande estudiosa dele. Começando na vida dele, ele, vê se eu estou errado, neto de escravos, não é isso? Pai negro. De pai.
pai negro, Uhum. mãe açoriana, Sim. Uhum. e ele, portanto, o que a gente costuma chamar de mulato. Sim, Não é isso? sim, Eu é sei, isso. né? Pobre. Uhum. O pai era pintor, a mãe Pintor era de igrejas. lavadora. É isso. Não é isso? Isso. Pintor de igreja. Existe essa... Pintor de igreja ganhava melhor, é isso? Sim. Ah, Então, essa é uma questão, porque o Machado ele tem toda essa história. Ele realmente teve origem pobre, filho de lavadeira, de um pintor e tal. Só que essa imagem do Machado paupérrimo, né, do self-made man, ela foi uma imagem que se consolidou muito, principalmente a partir do Estado Novo, da década de 30. Getúlio. Sim. Por quê? Porque ele era o nosso homem exemplar, ele era o homem exemplo mesmo para o cidadão comum. Ele nasceu pobre, ele era reservado, trabalhador, ele era tímido, ele era mulato e ele conseguiu sair do Morro do Livramento e ir para a Academia de Letras, né? Então, isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Só que existe aí uma certa imagem cristalizada que não dá conta, assim, de todos os elementos da realidade, que na verdade escapa mesmo, né? Quer dizer, qual é a origem do Machado? Jean-Michel Massat, num estudo que ele fez sobre o Machado de Assis, os primeiros tempos do Machado de Assis, ele diz que de fato ele era filho de lavadeira e de um pintor, só que era de um pintor de igrejas, que tinha todo um lado estético envolvido, né? Ele de fato era neto de escravos, morava no sítio, na propriedade da antiga família. Ao que consta, ele era afilhado da dona da propriedade, ou seja, gozava de alguma proteção, né? Foi um autodidata, mas recebeu aulas de francês. Mas ele não teve que sair da escola para trabalhar? Com 16 anos, é verdade isso? Com 16 anos ele começou a trabalhar numa Porque tipografia. ele teve que largar, sim, não é isso? E eu acho que na época era até comum, né, essa coisa de estudar, não muito, até um determinado período, e começar a trabalhar e tal. Mas, de fato, ele tem essa história de autodidata, né? Mas é necessário também relevar algumas questões que acabaram muito cristalizadas em torno dessa coisa do nosso self-made man, para utilizar a expressão. Parece que tinha um padre que ensinou latim, não é isso? Isso, aí ele foi meio sortudo também. Foi, encontrou as pessoas corretas, né? As pessoas certas, né? Deu um pouco de sorte. Quem deu um trabalho para ele, quem eventualmente acreditou, quem ensinou francês, né? Então ele... E primeiro, acho que era um padeiro, não é isso? Alguém assim? A ensinou francês para ele. A madrasta também ajudou com aulas de francês, né? Então aí ele foi aproveitando as oportunidades e certamente encontrou as pessoas certas nos momentos certos. Então ele chegou ele teve então essa, como é que relação que a gente tem hoje? É classe média baixa? Talvez, seria classe assim? média baixa. Não sim. era pobre? Era pobre, mas pobre não era a pobreza que a gente tem hoje quando a gente fala... Sim, de fome. De grandes dificuldades. Não era passado de fome, sim. Tá. Uhum. E foi sortudo e parece que ele era bom também. Ele devia ser muito inteligente. Sim, porque além da pouco sorte... talentuoso. Exatamente. Tem que ter uma parte que veio aí. Sim, muito talento. Né? Muito talento, sem dúvida alguma. Né? Mas ele mostrava alguma coisa de escrita antes? Porque depois ele foi repórter e tal, mas antes disso... Com 15, 16 anos ele já publicava nos jornais os primeiros trabalhos poéticos, né? Ele começou com poesia, que também não era algo muito incomum na época, de adolescentes escreverem e eventualmente publicarem, né? Então ele começou... não é algo extraordinário. Não. Hoje seria quase impossível, né? Os hábitos mudaram bastante, mas não era algo tão extraordinário assim, né? E ele começou com as poesias, né? Só mais tarde que ele foi com poesia e teatro, né? E são poesias de alguém que está se experimentando na escrita, né? São poesias, assim, modestas, né? O primeiro texto é uma palmeira, se não me engano. Uma criança, né? Uma criança. Não tem reflexão suficiente para... Né? E mesmo para um autodidata muito inteligente, quer dizer, é uma época, ainda se leu pouco, né? Com 15, 16 anos, mesmo que você tenha... Leia todo dia ainda é pouco. Claro. A idade é pequena. Daí ele foi ser repórter, não é isso? Ele trabalhou bastante tempo em jornal, né? Depois acabou como repórter ou como colunista? Colunista. Colunista, ele não era repórter. Não, então. ele era colunista.
E trabalhou como colunista e sempre escrevendo e publicando Cronista, também nos é isso? jornais. Ele era cronista? Ele trabalhou como cronista de teatro, como cronista, né? Então ele teve vários pseudônimos, escreveu em vários jornais diferentes, né? Em vários momentos. E são sempre atividades que ele levou paralela ao trabalho, né? Então, sempre o trabalho... Qual era o trabalho? Ou como no jornal, ou como funcionário público. Do Ministério da Agricultura, Isso, não é isso? Isso. Também era muito comum o governo assumir, né, artistas, não é Sim. isso? Isso se tornou, foi durante o século XX também, né? Por muito tempo, o Vinícius de Moraes trabalhou, Carlos Drummond de Andrade trabalhou também no governo. Então, Na verdade, assim, grandes nomes tiveram apoio, né? Se você pensar, eu estou com o Shakespeare na cabeça porque eu trabalho com Machado e Shakespeare. Porque Shakespeare foi totalmente apoiado pelo contexto, pela rainha e tal, né? Então, realmente, eu acho que grandes nomes ou grandes épocas de produção estética, artística, tiveram, sim, financiamento de governos, né? Apoio. Isso é uma boa conversa. Posso fazer um parênteses no Machado de Assis? Porque a gente hoje vive um momento onde parece que o governo não tem nada a ver com a arte, não é? E se a gente pega historicamente, né, assim, lá de trás, né, dos filósofos, né, que podemos chamar de artistas também, de alguma maneira tiveram apoios de mecenas ou de governos, etc. Sempre, né? Sempre. Taranã, e agora a gente fala, pelo menos estamos falando aqui, que cada um que se vire, não é isso? Como que você vê isso? É complicado, né? Porque realmente os grandes períodos de produção, inclusive nas artes plásticas, né? Se você pensar em grandes pintores, né? Todos os italianos dos 400, 500, eles foram todos financiados, né? Ou por governos ou por grandes famílias, né? Então, é difícil. O artista, ele precisa, apesar de viver em função da arte, ele também tem que pagar as contas, ele tem que comer. Então é necessário... Então, mas mudou a cultura. Hoje parece que se você não se sustenta de alguma maneira... parece que isso deve ser assim, uma coisa a mais, né? Isso, exatamente, que se você não se sustenta de alguma maneira, não tem valor. Exatamente, é isso mesmo. Mudou um pouco o jeito da sociedade olhar, né? Não é isso? Sim, A sociedade olha agora de uma maneira diferente. Antes se colocava... Estou aqui viajando, né? Mas antes era assim, são pessoas que a gente... que fazem bem para nós, de alguma maneira, pela sua arte, então vale que a sociedade, de alguma maneira... Os apoie. Apoie. E hoje não. Hoje eu acho que não, né? Porque hoje a pessoa tem que mostrar que ela... Como se o que ela produz deva ter um valor... Econômico também. Senão, financeiro. Como se ele não tivesse um valor econômico, ele... Então não vale. Não vale. Muito triste. Mudou bastante mesmo. Até porque a gente pode pensar, inclusive, que algumas produções que eventualmente destoam dos momentos em que são produzidas, elas não necessariamente são acolhidas pelo gosto do momento. Van Gogh é o exemplo número 1, né, sobre esse assunto. Exatamente. Então, quem pode apoiar alguém... Quer dizer, como você tem que dar um valor a alguma coisa que... esquisita ao momento, estranha ao momento. À frente, momento, de alguma maneira. Diferente, que destoa, né? Então, se a coisa tem que ter um valor comercial, ela tem que estar enquadrada em determinadas perspectivas de gosto, né, e de aceitação. Isso na prática emperra um movimento de renovação. Exatamente, impede que a gente faça coisas, pense diferente do que está sendo feito. Exatamente. E o mercado na verdade, o consumo acaba determinando, é isso? O que é bom, o que é bom, o que é ruim, o que vale, o que não vale, quando na verdade o que sobra no tempo não tem nada a ver com isso. Eventualmente não tem nada a ver com isso. Claro, não tem nada a ver com isso. Não é uma relação direta entre aceitação. Muitas pessoas foram famosíssimas no seu tempo e deixaram de ser. Deixaram de ser. Exatamente. Porque não durou no tempo a arte que fazia ou as obras que faziam, não é isso? E até está pensar no próprio Machado, né? Que se você pensar nos críticos contemporâneos a Machado, por exemplo, o Silvio Romero, né? Ele não gostava do Machado, era um Nem desafeto. no Machado velho, porque o Machado novo não era tão bom mesmo.
Tá certo? O Machado o novinho, tá? Não é isso? Sim, o Machado. Não é que ele não era tão bom, é parte de uma história, né? Não, eu sei, sim. Eu entendo, a parte interessante da história de produção literária dele vem a partir de 1880, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não, era um desafeto, né? E ele estava crente de que o grande escritor que deveria permanecer na história literária brasileira era o Tobias Barreto, né? Que é um nome que hoje não tem relevância. Desconhecido. Né? Então, muito isso. O próprio Machado causou bastante desconforto, né, entre os seus contemporâneos. Mas ele, ao mesmo tempo, não foi um cara... Ele foi um cara que poucos conquistam o sucesso que ele conquistou em vida. Sim. Não é isso? Ao mesmo tempo. Sim. Então ele pode ter criado ruído, mas a história dele é uma história de um cara que conquistou o sucesso em vida. Ele conquistou o sucesso em vida, mas ele causou um certo desconforto, porque é difícil de você, eventualmente, compreender o que, afinal, ele estava fazendo. Quer dizer, você pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, com um narrador defunto, com toda aquela ironia, com questões consagradas, com teorias científicas, cientificistas, enfim, consagradas, e aí você sabe que aquilo você reconhece a grandiosidade, a articulação, a capacidade de articulação daquilo, mas você, ao mesmo tempo, vê aquilo como um objeto estranho. Quer dizer, o que, afinal, isso me diz? O que é isso, afinal? Né? Então, é um desconforto que causou. Sim, ele era considerado o nosso grande escritor, mas sempre dentro de uma base de desconforto. Né? E o público também, as pessoas que liam, os leitores também tinham essa... Ou era mais uma questão eu acredito que era mais uma questão da crítica. Né? Os leitores aceitaram ele, tá certo? Sim, aceitaram, eventualmente, com isso. A ponto dele fazer sucesso. Sim. Não é isso? E também aceitaram dentro dos limites de uma determinada vivência e expectativa estética, existencial. Eu me penso nisso, nesse momento, em Dom Casmurro, que é um romance que eu estou trabalhando de maneira mais próxima. Quer dizer, quem que fala em Dom Casmurro? Né? É um homem adulto, branco, da elite carioca, e retomando aí, pensando em Pierre Bourdieu, isento, né? O discurso desse homem chega até a gente como um discurso que garante legítimo. Ele é um discurso que traz legitimidade. E ele está falando que em Dom Casmurro, que ele foi traído pela esposa com o melhor amigo. Então, isso não teve grandes... Na época, quer dizer, do que era Dom Casmurro? Dom Casmurro é o romance de traição. Quer dizer, quando que ele começou a ser visto como, peraí, é um romance de traição ou é um romance de um marido ciumento, de um marido rancoroso, de um marido que quer se vingar da esposa? Isso foi na década de 60. Curiosamente... Só agora, é isso? Curiosamente, na década de 60, por uma mulher americana chamada Ellen Caldwell. Né? E a Ellen Caldwell, veja bem, foi na década de 60. Antes disso, eventualmente, teve um ou outro crítico que falou, mas espera aí, será que dá para confiar mesmo no Bento Santiago, no Dom Casmurro? Né? E foram, assim, falas que se perderam, que não encontraram ressonância, né? Como se aquele momento não estivesse apto a absorver, a olhar de outra maneira. A própria Lúcia Miguel Pereira, que foi uma grande crítica da literária brasileira e da obra de Machado, chegou a falar em um momento, é um marido rancoroso, né, e tal. Quer dizer, e qual a repercussão que isso teve? Não teve repercussão. A repercussão foi quando alguém de fora, uma mulher americana, escreveu um livro chamado Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, em que ela fala assim, olha, há aí uma relação evidente do Machado com o Shakespeare, com o Otelo especificamente, e ele está se colocando na situação de acusar a esposa. Né? Então, há essa relação, só que a diferença é que ele fala que a Desdémona era inocente e a mulher dele é culpada, quer dizer, ele está fazendo um julgamento, esse narrador é um advogado, quer dizer, o que há por trás disso? E isso, assim, causou um grande desconforto na crítica, né? Dominada por homens, né? E às vezes eu fico tentando pensar, é difícil mesmo, né? Você vê uma estrangeira
chegar com um livro e falar, olha, a leitura que vocês estão fazendo pode não ser a correta, né? Então isso causou desconforto. Na época você tinha grandes nomes, né, nomes importantes na crítica literária referente a Machado de Assis, como por exemplo Eugênio Gomes, né, que escreveu resenhas sobre o livro, questionando a leitura da Helen Caldwell e o tempo todo, inclusive, se referindo ao trabalho de Miss Caldwell. Miss Caldwell é uma senhorita, né, uma senhora sem marido, solteira, que vem aqui falar como que a gente tem que ler Dom Casmurro. Então, na verdade, você acredita que existia uma clara leitura machista até um determinado momento? É isso? Eu acho que existia uma leitura unilateral. Tá. Existia uma leitura unilateral. Então, qual é o ponto de vista que se pegava? O do marido, que é o homem adulto de classe alta. Quer dizer, o depoimento do marido valia, valia. Tá certo? A partir não tem o depoimento da mulher, sim, né? Então a Claro, partir, né? por incrível que pareça, o livro é de 1899, esteve disponível em 1900 para leitura e compra, quer dizer, foi em 1960, foi no outro 60 dia. anos. Que demorou para alguém falar, olha, pode não ser isso. Aí é claro que tem várias questões, né, porque a Helen Caldwell se posicionou exatamente em situação contrária mesmo a essa crítica. Então, há também críticas ao próprio trabalho dela, de que, como se ela tivesse descoberto que o narrador estava contando uma inverdade. Quer dizer, então também se uma parte da crítica falava, não, ela traiu, então é como se ela tivesse falado assim, não, ela não traiu. Com certeza não traiu. E se perdeu aquele meio do caminho que é o que onde hoje, interessa. Que é onde, exatamente, que porque é onde se sustenta o livro, né, na verdade. Porque na verdade a história se sustenta. Se ela traiu ou não, é uma resposta que o livro não oferece. E não é essa a principal questão do livro, né? E desse trabalho. Enfim, mas assim, causou um grande desconforto e foi só a partir da década de 60, então, que teve essa abertura para você ver o texto falando, não, existe uma voz oculta, existe uma voz que não se deixa, que não querem que seja ouvida, e isso é sintomático. Agora, ele, Machado, se manifestava sobre a obra dele? Ele não se manifestou. Nunca? Não. Sobre isso, inclusive, há críticos que se valem disso, né? Porque, se não me engano, foi o José Veríssimo, um crítico contemporâneo Machado, que chegou a falar alguma coisa, assim, não de que muito sutil, do tipo, que a esposa teria traído o marido, quer dizer, lançando alguma dúvida sobre a questão, e vários críticos atuais que eventualmente defendem que ela, críticos escritores da atualidade que acreditam na traição da Capitu, eu não posso até citar nomes, porque isso é público, como por exemplo Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan julga que é óbvio que há uma traição. Então eles se apoiam muitas vezes na fala do José Veríssimo, que não encontrou nenhuma resposta de Machado, do tipo... sim ou não, sim ou não. Foi. Se tivesse dúvida, ele tinha falado. Então, quer dizer, complexo, né? Ele não falou sobre nenhuma obra, falou? Não, ele não falava. Ele se posicionou sobre as obras dele? Não. Nenhuma, né? Que eu saiba, né? Não, sim, nenhum sentido de, olha, eu quis dizer isso, a resposta... Em nenhum momento ele explicou o que ele fez, né? E nem se esperaria de explicar, nem teria que ter explicado, né, na minha percepção. Mas às vezes a pessoa fala, olha, eu quis fazer assim, não falou. Em nenhum momento ele se colocou. Em nenhum momento ele se colocou. Não é isso? Deixa assim. Na verdade, eu sempre achei um pouco estranha essa discussão se Capitu traiu ou não traiu. Para falar a verdade, eu achei um pouco louca essa história. De verdade, assim. Mas por que é tão importante se ela traiu ou não traiu? Mas tudo bem. E na verdade, para mim, eu tenho dificuldade de compreender o tamanho da polêmica, entendeu? Eu acho que talvez uma curiosidade, né, tão humana, né, mas assim, absolutamente contrária aos propósitos do livro, né? Para mim, a grande questão é sempre a dúvida, e não a dúvida se traiu ou não, mas a dúvida que a gente tem com relação ao outro e a tudo que está à nossa volta. Eu acho que essa é uma grande problematização da obra, quer dizer, o que o outro está pensando? Ele está olhando para mim, mas o que ele está pensando? Quem é ele? O que ele quer, né? Então... como a gente projeta no outro coisas. Exatamente. Me parece mais... Então, obrigado por ter falado isso, porque eu nunca entendi muito bem. Eu falava assim, nunca entendi assim, por que as pessoas acham tão importante se ela transou com o cara ou não transou com o cara. Não acho essa parte legal do livro. Não, e não é essa. Então, eu acho que a grande questão me salvou, valeu já. Podemos parar aqui que já está bom.
Eu falava, pô, devo ser burro, porque isso deve ser muito importante e eu eu não não estou tô percebendo. sabendo, Tá certo? Sempre achei meio boba essa discussão, mas tá bom. Vamos lá. Então o Machado trabalhou, começou a escrever, fez as primeiras coisas que eram mais ou menos, ou pelo menos não eram o Machado. Ele era epilético, não é isso? Isso acontecia desde criança ou ele teve, os episódios aconteceram mais tarde? E o quanto você acha que isso tem a ver? Claro que tem, mas como você acha que o fato dele ser epilético atingiu a literatura dele? Tanto do ponto de vista de ser um cara reservado, né? Porque a epilepsia é uma coisa que pode acontecer na frente de todo mundo e provavelmente ele não se sentia confortável com isso. Né? Então, como você enxerga? Olha, eu não tenho o dado de quando ele começou a ter o problema. Eu sei que acompanhou a vida toda, né? Eu acho que isso certamente contribuiu para que ele fosse uma pessoa reservada. Não acho que isso tenha alguma repercussão maior no texto dele, né? Será? Na década de 30, estava muito em voga uma crítica, né, que a gente chama de crítica biografismo, crítica impressionista, né? Então essa crítica buscou muitas correlações entre o comportamento dele, eventualmente a gagueira, a epilepsia, né? E aí tentou traçar paralelos com o estilo de escrita dele, as frases curtas, enfim. Eu desacredito nisso e é uma questão assim, aí não é parte de nenhum estudo, é só uma intuição. Alguma relação tem que ter, não é? Eu acho que a relação eu não sei que se tem... chega a ser uma relação assim, ele escreve curto, porque isso... Certamente isso, não. Né? Não, então, eu não sei se chega a esse ponto, não mas tenho a eu menor acho que condição. deve servir para a timidez dele. De alguma coisa, né? Do olhar da vida. Sim, certamente. Que é o que vai ser colocado lá. Né? Sim. Porque é uma coisa importante, principalmente naquele momento, né? Assim, onde não se tinha nada que se podia fazer. E sem falar que gera uma certa insegurança, né? Porque exatamente a carência de avanços da medicina, quer dizer, o que pode acontecer numa próxima crise? Claro, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. E é uma então, coisa talvez difícil de ser uma vista. Fragilidade, de ter que aprender a lidar com uma fragilidade imanente ali, né? Isso. Então, e acho que isso de alguma maneira dá uma sensibilidade ou sei lá, é isso que eu tô, não sei, eu não sei, mas alguma coisa com certeza se reflete de alguma maneira, certamente. Então, ele se colocava como mulato, porque você olha a foto, mesmo a foto agora real, né, que fizeram um Machado real e tal, mas o jeito que ele se vestia, como todo mundo, ou seja, como classe média alta, vamos chamar assim. Sim. Né? Como que ele se colocava? Porque era uma crítica dele não defender os negros, não é isso? Inclusive dos críticos contemporâneos, quer dizer, ele seria um mestiço, mas um mestiço que não teria assumido, né, as questões da raça, né? Então, a questão, se fala muito dessa questão na literatura, né, dele. Então, de fato, é uma literatura em que ele não é panfletário. Não é engajada nesse sentido. Não é engajado nesse sentido. Mas, como tudo na literatura dele está presente na produção textual dele, está tudo lá, só que de uma maneira, como tudo, velada, de uma maneira, mas está presente. Você tem, inclusive, contos em que isso acontece de maneira bastante evidente, como, por exemplo, o caso da Vara. Né? O caso da Vara é um rapazinho que busca proteção para uma senhora e essa senhora, ele sabe que tem amores com o padrinho dele, ele quer sair do seminário e então ele intercede junto a ela para ela falar para o padrinho, para falar com o pai, para ele sair do seminário. E aí tem uma mocinha que ri das piadas dele, ele fala assim, nossa, e aí ela atrasa no trabalho com a agulha, e aí ele fala, não, eu vou proteger ela, né? E aí chega na hora H, a menina, ele ainda não tinha uma resposta se o padrinho ia ou não intervir por ele, mas a senhora já tinha entrado em contato e tal, e aí chega uma hora que a menina se atrasa na confecção lá que ela estava fazendo e a mulher pede a vara para bater nela e ele fala, e agora? Ele fala, agora não, né? Agora
eu vou esperar resolver o meu problema. Então não deixa de ser também uma denúncia da opressão, da exploração do trabalho do outro, né? No caso de uma negra que estava ali a serviço, enfim. Então tem muitas coisas que estão presentes, mas sempre de uma maneira assim velada, a ser investigada, mas está tudo lá. E é um pouco cínico às vezes, né? Ah, assim, sempre. Então por isso que fica difícil você... Ele parece não tomar um lado. Sim. Eu acho que é isso que as pessoas criticam, né? Ele deveria... Não estou dizendo que está certo, né? Estou falando que as pessoas... Ele deveria tomar o lado mas você percebe dos que oprimidos. É parte de todo um estilo dele, né? E foi assim também na política. A gente sabe que ele era bastante afeito ao reinado, né? Mas ele também não tomou muito partido. Então, como outras coisas, porque ele não era panfletário, mas não que ele não abordasse essas questões. O que também... às vezes a pessoa é muito revolucionária na escrita, mas não necessariamente acha que deveria acabar com o império e virar república, né? Ou seja, você não precisa, não existe essa coerência, né? Sim. Então eu estou aqui, então aqui também eu tenho que ser revolucionário e tal, né? E talvez isso que a gente cobre uma coerência que não existe em ninguém, né? O Machado, ele estava... algumas questões que a gente vê hoje como óbvias e claras, a gente só vê como óbvias e claras porque a gente está fora daquele momento histórico e social. Então, quando você está inserido em um determinado processo histórico social, você está imerso nele, é muito difícil de você ter um completo domínio do que está havendo, uma completa compreensão do que está havendo. Isso eu não digo do Machado, eu digo de qualquer um, claro, de tudo. Todos nós. Né? Todos nós. Então, algumas questões que são colocadas e que são cobradas, elas dependem também de um distanciamento que ele não teve, que ele viveu aquilo, né? Lembrando que a abolição da escravatura foi em 88. Sim. Né? Ele já era senhor, adulto, né? Sim, 20 anos antes dele falecer. Então é uma coisa... Então, e essa é uma questão interessante, porque da abolição e da república ele fala muito nos dois últimos romances, que são o Jacó e Memorial de Aires. Então, ele inclusive no Memorial de Aires, ele fala bastante da abolição e ele coloca a história de um senhor, de um fazendeiro de escravos que resolve ele mesmo dar liberdade ao forrear os escravos para não ter que obedecer a uma ordem do regente superior, né? Então aí já vai, e aí ele fala assim, não, mas e aí, quem que vai trabalhar na sua fazenda? Eles vão ficar lá. O que eu marcar para eles vão ficar para ganhar. Quer dizer, então você também, ao longo do texto, você vai vendo que ele acaba denunciando uma situação... Foi o que aconteceu, né? E que não se resolve com alguém assinando e falando, você está ali, você tem toda uma estrutura de opressão, de exploração, que você não vai conseguir arrumar meios de libertar facilmente, né? Ou de resolver uma situação que vai ser difícil de se acomodar, né? Então tá tudo lá. E por que você acha que as pessoas depois, então, tentaram branquear o Machado, né? Embranquecer? Porque a vergonha do nosso principal escritor ser negro, é isso? Não. O que aconteceu com essa... Porque, de repente, assim, quando eu estava na escola, as fotos e tal, inclusive eram preto e branco, mais branco. Mais branco. Talvez, né? Para... Assim, é uma coisa intencional, tá certo? Não é? Talvez até por aquela questão que a gente estava falando do próprio narrador do Dom Casmurro, quer dizer, um homem branco da elite, culto, quer dizer, então faz parte de ter um determinado discurso, um discurso, uma voz que se imponha ser parte de um determinado padrão, inclusive visual e racial, né, do qual ele não fazia parte. Era uma minoria. Sim. Né? Esse padrão é um padrão da minoria, tá certo? Eu, você, mas, minoria, assim, tá certo? Mas talvez de se esperar isso de uma determinada elite cultural e intelectual. O país escolheu, vamos chamar assim, é isso? Que esse tinha que ser o padrão cultural do país. Quem tinha cultura, quem tinha isso, eu acho que não é o país que escolheu. Eu acho que talvez seja uma coisa que esteja presente na cabeça das pessoas, né? De que esteja presente numa espécie de inconsciente coletivo, não sei, né? Eu quero voltar nessa história
da negritude dele, porque o país teve dificuldade durante muito tempo de colocar no pedestal um negro, né? Depois Pelé, né? Vou usar o Pelé, porque assim, então se a gente tem dois grandes caras no Pelé, são mundiais, são negros. E o país tem dificuldade de lidar com isso. É um país com tantos mestiços, né? Com tanto, eu mesmo devo ter sangue negro em algum momento da minha história. E, enfim, eu acho que realmente é uma dificuldade e é uma coisa muito nossa, né? A gente é assim, a gente é um povo mestiço. A historiadora Lilian Shorts diz que esse é o nosso drama, que a gente não superou isso, que a escravidão fez um estrago tão grande no país. E é muito recente, né, no país, porque se você for pensar que 1888 é outro dia, né? Então é uma coisa... Ao mesmo tempo já faz tempo, já podia estar mudando, não é? Podia, com certeza. Então é outro dia, eu entendo por um lado, por outro lado... Tem que ser superado. Por que a gente não anda? Sim. Né? Por que o país, não só nesse sentido, mas em outros, né? Por que a gente ainda discute coisas que não faz mais sentido discutir? Não é? E discute bastante e às vezes com poucas perspectivas de mudança, né? Porque é a mesma coisa do papel da mulher, dos negros, dos índios. Então, quem que você tem? Os grandes nomes da crítica machadiana são homens, na história da crítica machadiana. Os grandes embates são nomes... Que são? Eu acho que reflete o social de maneira geral. Né? Então, eu acho que em alguns aspectos é mais fácil você dar voz ao homem. O próprio Machado já mostrou nisso, né? Com o Bento Santiago, que se torna Dom Casmurro. Todos os narradores são homens, tá certo que é um escritor homem, mas... É natural que da parte dele também fosse homem, tá certo? Eu acho que mais tranquilo. E mais naquela sociedade que ele vivia, né? Se hoje é um negócio difícil, imagina... lá, né? Inverter essa situação e etc. Como você acha que o Machado chegou hoje, no momento de hoje? Como você acha que é ler o Machado de Assis hoje? Eu acho que ler o Machado de Assis hoje é sempre você ter acesso a elementos da realidade palpável que eventualmente passam desapercebidos. Né? De novo eu volto à questão do Dom Casmurro, quer dizer, a grande lição, traiu, não é essa, quer dizer, é o que se esconde por trás do discurso de cada um, né? Os limites da percepção do que o outro, as intenções do outro, o que o outro pensa, o que o outro quer de verdade, quer dizer, então isso tudo é uma questão extremamente atual, inclusive se você pensar nas redes sociais, quer dizer, o que se esconde por trás de cada publicação, de cada foto com pessoas sorrindo, de cada foto com pessoas fazendo coisas muito legais para criar uma determinada imagem, um determinado discurso visual, inclusive, para o outro. Né? Então, são questões como essa, quer dizer, ler Machado é você estar atento ao que está à sua volta, é um pouco aprender a ler o que está à nossa volta, quer dizer, você aprende com ele a ler um pouco a nossa realidade e questões que são atemporais e questões que nos perturbam até hoje. São humanas, né? Não é de um tempo. Não, são questões humanas, exatamente. Agora, a gente a palavra é ruim, mas a gente é obrigado a ler na escola, né? Então. E aí estraga o Machado de Assis, porque a gente não consegue compreender se não me engano, dimensão que tem. E você ainda fica... Pô, né? Tem Machado de Assis, exatamente, uma coisa velha, que vai falar lá de... E acaba estragando esse maravilhamento. Sim. E a gente não tem condição, com 16 anos... Não tem condição. Eu não tenho condição, eu não tinha condição. Não, ninguém tem. Não sei se hoje as pessoas têm. Não tem menos ainda, porque com o ritmo que está o mundo. O Essa Pound dizia que a gente só compreende um texto se a gente viveu alguma coisa que ele nos traz, viveu um pouco daquele texto. E eu acho que é muito isso. Quer dizer, você dá Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, para um adolescente de 15, 16 anos ler... Mesmo Esaú Jacó. Esaú Jacó, quer dizer, é uma coisa que não
situação, no mínimo, extremamente chata, porque não faz parte de um universo deles. Eu né? não senti aquilo lá que acontece, né? A gente sente um distanciamento, isso não não faz senti, parte. Não passou, isso é de outro não passou mundo. na minha vida de outro aquilo. Exatamente. Então eu não consigo me relacionar. Ideia. Não passou na minha vida, eu não consigo ter uma situação de empatia com o texto. Né? E aí não vem, né? E você sabe que tem vários escritores, inclusive o John Gladson estava fazendo um trabalho desse anos atrás, de adaptação desses textos para o universo infanto-juvenil. Mas isso é bom? Depende da maneira que é feita, é muito bom, porque você leva pelo menos a despertar a curiosidade, a provocar, né, esse aluno. Será? Eu acho que tudo depende da maneira como é colocado, da maneira como é feito. Bom, eu não sei, né? Mas assim, o jeito que ele escreve é muito importante. Não, tá certo? sim, mas então, na hora que você faz a adaptação, você está contando o livro. Não, o que é mas diferente depende do da maneira livro. como você coloca, Não é como isso? você cria essas situações. Né? Às vezes não se trata de você simplesmente adaptar nos moldes convencionais uma história para um determinado público, mas trabalhar eventualmente cenas, situações. Não é novo isso, né? Se fez bastante esse tipo de adaptação, se fez bastante, principalmente isso, Despertar. Eu não sei se deu certo. São tentativas. Há décadas, né, que Sim. se faz isso. Não sei se dá certo e tal, mas parece roubar no jogo um pouco, diminuir, adaptar Shakespeare, né? E aí você tira de um outro jeito e tal. Mas deixa fica um leitor mais fraco, né? Eu vejo muito isso sem dúvida, que fica inquestionável. Eu vejo, por exemplo, meu filho que está no 9º ano, né? Então ele já leu a adaptação da Megera Domada. Quer dizer, então ele, claro que não é, se fosse Mas aí é a historinha, não é isso? É a historinha, mas aí tem também a questão das cenas, eventualmente dramatizam alguma coisa. Então você começa a colocar aquela pessoa em contato com uma criação estética, uma percepção estética que ficaria ausente se não estivesse ali. Então, e na verdade, assim, não há como fechar a questão, depende muito da maneira como é feito, como é proposto, né, como é criado. Eu não vou me meter nessa conversa, que eu vou me danar. Eu também mas não eu acho sou assim, uma especialista em nada de adaptação. Se olhar qualquer novela, são recriações de Shakespeare. Qualquer novela que eu digo de televisão mesmo. Sim. É uma adaptação. Ou de Shakespeare, já existiram ou de grandes várias. obras. A maioria. Recentemente teve uma até, que recriava o Conde de Monte Cristo. Então, tem várias assim, de grandes histórias, sabe, milenares, ou histórias tipo centenárias, exatamente. Que vira novela. É um tipo de... É como se estivesse defendendo uma adaptação, não é isso? Mais ou menos, né? Esse é um campo com o qual não eu sei, por isso que eu estou falando, mas é uma coisa semelhante. Se eu pegar ali a estrutura do Édipo Rei e fizer uma novela, como a Globo fez, né, sei lá, uns 30, 20 anos atrás. Uns 30 anos atrás. É um tipo de, olha, é uma adaptação. Né, desperta curiosidade, né? Leva a pessoa, eventualmente um ou outro, a buscar qual é a referência daquilo, que aquilo, quando foi produzido. Pode ser, esse programa é um pouco isso, é uma adaptação também, se a gente parar para pensar, porque o final, a ideia é que se as pessoas acharem mais ou menos interessante as coisas que a gente está falando, que elas vão atrás do Machado de Assis. É sempre uma provocação, as coisas funcionam, a gente tem que A gente não tem uma pretensão maior do que ser uma adaptação também, nós somos uma adaptação. Sim, eu acho que a gente, é muito assim essa provocação que leva a gente a buscar coisas mesmo, acho que não deixa de ser uma alternativa. Agora, ele quer dizer, tudo que eu falo, você fala, você está errado se for o caso, mas a impressão que eu tenho é que ele era pessimista com a humanidade ou com as pessoas, ele não nos via de um jeito bom. E certo? Eu acho que ele não acreditava que a história estava indo para algum lugar ou tomando algum rumo, ou ele era um descrente nesse sentido. E não acreditava nessa história do progresso, lembrando do positivismo, né? Que a gente está caminhando para algum lugar eu acho melhor. Eu acho que... Mas ele estava muito certo, né? Hoje eu acho que está bastante claro que não tem sentido. Que não existe um sentido da história. Porque isso gerou as revoluções comunistas, né? Tá certo? Tem um lugar, a história está indo para lá, a gente só tem que acelerar, não é isso? Perdemos essa ilusão. Não tem para lá. Alguma, está claríssimo que não tem. Então ele estava certo, né? Sim, completamente.
Inclusive, a grande questão dele, eventualmente atritos com a crítica contemporânea, aí ele foi muito disso. Quer dizer, esperava-se um determinado posicionamento da crítica de cientificismo, e aí não tinha lá, né? Ele tirava sarro de tudo que se considerava grandioso. Você vê Quincas Borba, por exemplo, com a teoria do humanitismo, quer dizer, tirando um sarro, criando uma situação cômica em cima de coisas que as pessoas levavam a sério. Se levam a sério demais. Né? Leva a sério Mas demais. ele se levava a sério? O Machado? É. Eu acho que a descrença e o pessimismo dele, ele levava a sério, sim. É. Nesse sentido. Mas ele tinha, eu não sei também, ele tinha a capacidade de rir dele? Não sei, tá? Também não sei. É uma pergunta que me veio agora, porque ele riu de todo mundo. Isso sim. é certeza, tá certo? Agora, talvez ele risse dele mesmo, sabe por quê, Celso? A gente fala do Machado, de que o Machado era o nosso grande escritor, né? E tem inclusive estudos, estou me lembrando aqui de um estudo do Hélio Guimarães sobre os leitores do Machado de Assis, quer dizer, quantos eram eles? Eram um número infinitamente menor do que a gente pode acreditar eventualmente. Por quê? Porque você tinha ele era lido basicamente no Brasil, ele não, salvo engano meu, acho que ele não viu nenhuma tradução do livro dele para espanhol ou para inglês. Então ele era lido em português, em um lugar que hoje não se tem hábito de leitura. Então você imagina no século XIX, quer dizer, então ele era lido por meia dúzia de pessoas. Então talvez ele também risse um pouco dele, né, desse trabalho, né, que eu acho que como escritor ele não deveria conseguir abandonar ou deixar de lado, mas até que ponto esse trabalho não seria inglório também, porque qual seria o alcance dele? Ele certamente não tinha como prever de que grandes teóricos estariam eventualmente discutindo a obra dele, de que ele seria lido por uma pessoa como Woody Allen ou Salman Rushdie. Mas ele levou a sério a ponto de fazer a Academia Brasileira de Letras, não é? Ou seja, ao mesmo tempo, ele achava importante. Ele achava importante marcar esse lugar. Agora, o que ele esperava com a Academia Brasileira de Letras? Difícil saber. Ele esperava... Mas não combina com um cara que, no final das contas, ria de tudo, né? Criar algo pomposo, assim, né? É verdade. Não tem para mim tem um salto ali que eu não compreendo muito bem. Porque se ele realmente não levava a sério... Por que criar uma fazer um negócio séria? Isso, exatamente. Para se pensar. Porque não combina para mim. Então tem alguma coisa esquisita. Tem uma coisa esquisita, exatamente. Então, ele parecia, então, assim, ele não levava a sério os outros, mas ele se levava a sério. Então, porque ele foi o primeiro presidente, ele foi o fundador, para o cara que tirava sarro de todo mundo, ele caiu na vaidade, ele, na verdade, você entende, né, onde eu estou indo? Assim, ele passou a se levar a sério porque ele virou o gostosão das letras, então aí resolveu e acabou se perdendo dentro daquilo que ele criticava. E é muito curioso, né, porque depois da morte dele, acho que foi em 1920, eles resolveram então fazer uma estátua do Machado de Assis para a Academia Brasileira de Letras. E foi muito difícil angariar fundos, eles demoraram quase 10 anos para construir essa estátua. Ninguém queria bancar. Ninguém queria bancar, e aí fizeram campanhas, né? Então não deixa de ser uma ironia também, né? Eventualmente, se ele levava a sério, não, vamos construir um lugar para as letras, né? Então, e depois nem a estátua dele eles conseguiam fazer, né? Então, talvez mesmo que ele tenha se levado a sério, seja realmente cômica a situação, né? Tá, então vamos lá. Quero voltar para... Ele olhava a gente de um jeito, pelo menos através dos livros, ou de um jeito não muito lisonjeiro, né? Os seres humanos. Então, para você, quem você acha que o Machado de Assis achava que nós somos? Quem somos nós para o Machado de Assis? Nós, a humanidade em geral. Nós, seres humanos. Pobres coitados, iludidos de que eventualmente tem um papel importante, de que eventualmente estamos indo para algum lugar, de que produzimos coisas brilhantes e de que, na verdade, somos muito pouco. Talvez isso. Boa.